Oi, eu sou o Valério, do canal Trabalhando para o Futuro. Nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos falando sobre técnicas de autodefesa espiritual. Nós já tratamos em vídeos anteriores de alguns assuntos. Como técnicas de autodefesa, né, podemos citar, vamos só relembrar rapidamente a questão de perdoar, a questão da oração, do amai-vos, instruí-vos, a questão de fazer por merecer, a questão da gratidão, culto no lar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre fluidificação das águas. Para ficar assim bem claro essa necessidade, como que acontece isso, vamos destacar aqui dois textos pequenininhos para dar uma ideia disso aí. Um deles eu tirei da Gênesis capítulo 15, item 25, da Gênesis de Allan Kardec, né? Que diz assim: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético. Esse é um pequeno trecho para reflexão. Aí vamos um outro trecho que é do livro Segue-me, de Emmanuel. Diz assim: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em formas de bênçãos e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoada por Deus. Então são dois textos pequenos para a gente poder refletir sobre isso aí. Falar sobre o assunto de fluidificação das águas, que na verdade é a magnetização das águas, né? Então, o que seria essa fluidificação de águas, né? Então, dentro do Espiritismo, você, através da sua energia, através da energia dos bons espíritos, colocar um fluido medicamentoso, colocar remédio, de certa forma, remédio espiritual, energético dentro dessa água, transformando, modificando as propriedades dessa água. De certa forma que vai realizar um trabalho assim de cura mesmo, né? Não digo uma cura instantânea, mas é um processo aí. Então, a água fluidificada seria isso, em termos de espiritismo, é colocar a energia necessária ali dentro para contribuir para restaurar a questão física, a questão até espiritual, auxilia, né? E como é que a gente pode identificar onde fluidificar essa água? Tem diversos pontos que a gente pode considerar. A gente pode considerar, por exemplo, se for individual. Você quer fluidificar uma água para uma certa pessoa. Então, o ideal é que se coloque uma garrafa de água filtrada, né, com o nome dessa pessoa na garrafa, para ficar mais fácil e direcionar a energização da água para aquela pessoa, para as dificuldades, para os problemas daquela pessoa. Então, tem essa questão individual. Tem a questão coletiva. De repente, você quer fluidificar a água para a família inteira. Então, você pode colocar a água, né, a garrafa com água do filtro, filtrada, fazer as orações, a energização, e aí aquela água, aquele remédio, porque vai acabar se transformando num remédio, vai estar sendo útil para toda a família, para todos que fizerem uso ali. Então a energização é colocada de uma forma específica que vai ser útil para todo mundo que fizer uso dela. Então pode ser individual, pode ser coletiva, e a gente pode também, porque a espiritualidade ela é muito rápida, né? Muito rápida. Você pode pedir, inclusive, para fluidificar a água do filtro, a água das garrafas dentro da geladeira. Você pode chegar a fluidificar, pedir para fluidificar até a caixa de água, a caixa d'água da nossa casa, do nosso lar. Eles vão lá e vão fluidificar essa água, colocando os remédios necessários, de tal maneira que te auxilie na hora de tomar banho, que te auxilie na hora de fazer o alimento. Eles colocam, esse trabalho funciona realmente, né? E um outro que a gente pode chamar a atenção é a questão da fluidificação da água do banho. Na hora do chuveiro, que você estiver debaixo da água do chuveiro lá, você pode mentalizar, fazer as suas orações, pedir para fluidificar aquela água, e aquela água vai limpando o seu corpo, tirando um monte de energias negativas, facilitando, favorecendo o seu restabelecimento.
Agora, pensa aqui, quem é que pode usar esse tipo de água fluidificada, magnetizada? Todo mundo pode usar. Qualquer pessoa pode usar, até os animalzinhos de estimação, os cachorrinhos, gatinhos. Você pode, inclusive, fluidificar a água para os seus pets mesmo, para os seus amiguinhos. Você pode seguir da mesma forma, né? Pode ser uma garrafinha para ele, né? Ou se você tiver mais de um cachorrinho, uma garrafinha para todos os animaizinhos. Né? Você pode seguir dessa forma. E como é que funciona essa fluidificação? Né? Existem alguns tipos de energia, né? Tem a nossa própria energia, o nosso próprio magnetismo, que você pode fluidificar, né? Mentaliza ali a Deus, a Jesus, pede para colocar os remédios necessários, né, no recipiente, naquela água, transformar aquela água em remédio. Quer dizer, você pode estar usando o seu próprio magnetismo animal ali, magnetismo magnético, sua própria energia. Você pode também, de repente, a própria espiritualidade pode magnetizar a água sem a sua participação, mas o que acontece normalmente quando a gente está com esse objetivo, o que acontece é uma mistura, né, da nossa energia magnética, do nosso fluido vital, nosso ectoplasma, nossa energia espiritual, com a energia dos espíritos. Então, acaba se transformando num tipo de fluidificação mista, que junta a nossa energia, junta a energia dos bons espíritos e vai trabalhando isso aí, modificando de certa forma as moléculas, as propriedades da água e transformando a água num remédio que vai te auxiliar. Acredite nisso, isso é muito usado em todas as religiões, abençoar as águas, a oração do copo, todas as religiões utilizam isso aí. Agora, além disso, eu queria chamar a atenção para vocês teve um estudioso, tem até na internet, no YouTube, se vocês quiserem procurar, chama O Poder da Água, né, dublado pelo Dr. Masaru Emoto, que foi quem coordenou a equipe que desenvolveu esse trabalho. Esse Dr. Masaru Emoto, ele pegou assim diversas amostras, centenas de amostras, colocava dentro de recipientes, colocava um tanto de água, então formou diversas, dezenas, centenas de amostras, e para cada amostra colocava essa amostra sobre algum tipo de influência. Então ele utilizou, é interessante você assistir depois esse vídeo, esse documentário. Ele pegava a amostra, que eram alguns potezinhos, né, e colocava assim do lado de caixas de alto-falante e colocava tipo uma música mais tranquila, uma música mais agitada, e por aí afora. E depois de colocar debaixo dessa influência, por exemplo, da música mais tranquila, congelava essa água, depois arrumava um jeito de, através do microscópio, visualizar como tinha sido feita a formação dos cristais de gelo para aquele tipo de água debaixo daquele tipo de influência. Músicas mais tranquilas, músicas mais agitadas, heavy metal e por aí afora. E ele foi descobrindo que tinha influência, que a água era influenciável, ela é influenciável, que as próprias moléculas dos cristais de gelo que se formavam depois de passar por essa influência, essa energização, eram diferentes. Então, se você for assistir esse documentário, você dá uma olhada lá, que vai ter assim, antes a água normal, né, a amostra da água normal, a amostra da água que passou sob a influência de uma oração, a amostra de água que passou sob a influência de um xingamento, e aí ele foi identificando que modificava, que interferia, que a água recebe essas influências e reflete na sua estrutura. E ele ficou tão assim, achou isso tão interessante, que ele fez outras experiências, né? Ele pegou e escrevia em papéis, tipo rótulos, colocava os recipientes de água, né, a água lá dentro, e colocava o rótulo
Nesse caso, ele utilizou água destilada. Então, fotografou antes de colocar os rótulos, o tipo da estrutura das moléculas da água, né? E depois que colocava o rótulo, passava assim, uma noite, durante a noite, no dia seguinte, usava o mesmo procedimento. E fazia as verificações. Então ele percebeu que, por exemplo, a água destilada tem uma estrutura. Quando colocava lá uma palavra, uma frase, algumas palavras, amor e admiração, por exemplo, aparecia uma estrutura que parecia como se fosse desenho de joias, né? De cristais, de colares, aqueles desenhos mais difícil de fazer, complicado. E outras frases, tipo, você não presta, você me faz mal, esse tipo de frase assim, negativa. E aí ele percebeu que a montagem das estruturas moleculares ficava sem forma, ficava disforme, ficava esquisito aquilo lá. Tendo grande diferença entre o que acontecia com as amostras de água, escrito frases que elevavam, com as amostras de água que tinham as palavrinhas pejorativas, por exemplo, né? Então a gente percebe essa diferença aí e a atuação realmente que existe da energização. Você pode conseguir a energização através da música, através da oração, através do xingamento, de palavras grosseiras, de palavras escritas também, elevando ou rebaixando. Isso tudo interfere na constituição das moléculas. Vamos citar um exemplo, um caso aqui muito interessante também, do livro do André Luiz, chamado aquele Libertação, do André Luiz. Tem lá no capítulo 9, tem uma situação interessante, né? Que sai o casal, eles resolvem ir numa missa. Podia ser um culto evangélico, um culto no próprio centro espírita, numa entidade religiosa qualquer, mas no caso lá é relacionado com a missa. Eles pegaram o casal, pegaram um táxi e foram para a missa. É interessante assim que estava havendo para quem não leu esse livro Libertação, leia, que é um livro muito bom e esclarece como funciona a questão das obsessões, né? As obsessões complexas, onde espíritos assim persegue, hipnotiza, coloca ovoides no outro indivíduo, coloca aparelhos. É uma situação complexa ali. Mas voltando aqui, o casal, na hora que pegou o táxi para ir para assistir o culto religioso, entrou dentro do táxi, subiu em cima. No texto fala que ficou parecendo um carro carnavalesco, de tanta gente pendurada, de tanto espírito pendurado em cima desse veículo. E eles foram para esse culto religioso. Quando chegou nesse culto, percebeu-se assim que tinha muito mais espírito que gente encarnada. Apesar que a quantidade de gente também era muito grande, encarnado, mas tinha muito mais desencarnados presente aquela reunião, aquela missa. Mas eu estou querendo chamar a atenção que, por um determinado momento, manifestou 3 entidades assim mais elevadas dentro do culto religioso, e essas pessoas, esses espíritos mais esclarecidos, começaram a fluidificar as águas, abençoar as águas. Depois que terminaram de abençoar as águas, de fluidificar as águas, eles também fluidificaram as hóstias que iam ser distribuídas para as pessoas. Então aqui eu estou querendo demonstrar que esse tipo de ação é utilizado em diversas religiões, tanto na evangélica quanto na católica, budismo, no umbanda, no espiritismo. Diversas religiões trabalham com a magnetização das águas, com a fluidificação das águas. Gostaria de convidar vocês assim, a participar, a continuar no nosso canal. Ajude a divulgar a mensagem do canal, clique no sininho para se inscrever, para receber as notificações, né? Toda quinta-feira a gente está postando um novo vídeo. Compartilhe essa ideia, nos ajude a trabalhar para o futuro.
para o nosso planeta de regeneração. Fique conosco!